Muito bom dia, terça-feira, estamos aqui, mais uma live para falar com você, terapeuta. Você que é especialista em algo ou você que gostaria de se tornar especialista em uma só especialidade, em uma só, digamos, área dentro das terapias. Você que acredita que pode, sim, ajudar um público específico, essa live é para você. Você se tornando especialista de algo em especial, se tornando especialista em um só nicho dentro da área das terapias, você terá muito mais autoridade, visibilidade, clientes buscando pelo seu trabalho. Bom dia, Sheila, bom dia, Jennifer, bom dia, boa tarde para quem for assistir, ou boa noite para quem assistir essa live depois. E eu estou na missão, como deixei nos grupos para vocês, missão terapeuta especialista. Vamos entrar aí em uma jornada para despertar o especialista que há em você. O especialista que você já é e nunca reconheceu. E aí ontem eu fiz um desafio nos meus stories para vocês. Fiz um desafio para que você perceba quais são as suas crenças, quais as crenças estão te limitando em você se tornar um especialista. Onde você está se paralisando, se auto-sabotando para não se tornar um especialista? Quais serão essas crenças que você tem que acreditam que você precisa atender todos, salvar todos, saber de tudo? Agora, porque você se tornou um terapeuta, você é um terapeuta, você tem que saber tudo. Você precisa resolver o problema de todos. Verdade que nós temos que reconhecer ou ter isso, ou querer fazer isso, ou estar lá no nosso portfólio, no nosso currículo, né? Que você é um especialista ou que você atende tudo, que terapia é para tudo, que o que eu sei eu posso mudar qualquer um, salvar todos, curar as pessoas. Bom dia, Leisandra, Paula, Rosane, Rosângela. Quando a gente começa e a gente desperta nessa jornada sensacional, nessa jornada terapêutica, nessa jornada de autodescoberta, nessa jornada em que as ferramentas que eu aprendi eu posso multiplicar. A gente sim acredita e coloca lá que eu posso atender, né, todos. Quando eu faço o curso de barras de Access, que é a formação que eu desenvolvo, barras é para tudo, barras é para todos, barras pode ajudar qualquer área. Porém, você pode se tornar o especialista em apenas uma. Carla, seja bem-vinda, Carla. Por que, Vanessa? Por que agora você inventou essa moda? Né? A gente fala, por que inventar moda que agora eu tenho que escolher quem eu vou atender? E aí eu vou excluir os outros. Quem já pensou assim? Eu já. Eu vou excluir as outras pessoas, eu não vou atender elas? Sim, eu posso atender. Posso atender todos. Posso receber todos. Mas vou estudar e me tornar especialista em uma área só. E quais as crenças estão nos paralisando? Gente, agora que eu vi que eu estou com os meus olhos inchados. Qual é a crença que me paralisa? Qual é a crença que me impede de eu me tornar um especialista? Quem tem crenças aí sobre se tornar um especialista em uma só área dentro das terapias?
ou quem já é. Vão interagindo comigo para que eu possa puxar o gancho do que vocês trazem. Eu falo que é vocês que criam, né? Vocês criam as lives, vocês trazem os desafios. Conta aí pra mim, gente. Quem já é especialista e diz assim, eu sou especialista apenas nessa área. E quem ainda está buscando isso, está buscando se tornar especialista, eu ainda não sei. Posso me tornar um especialista, verdade? Será que podemos? Sou especialista em mulheres. Sou especialista em... Conta aí pra mim quem já tem isso bem claro dentro da sua clínica, do seu espaço, dos seus atendimentos. Quem já tem bem claro aquilo que deseja. Conta aí pra mim, gente. Estou aqui, ó, encaminhando para vocês, para que vocês venham e enviem essa live para mais alguém. Enviem essa live para mais alguém. Porque quando a gente se torna especialista, olha aí, ó, Rosângela, ó. Bom dia, buscando entender e sentir qual será a minha especialidade. Estou em busca. Olha aí. E esse mês de abril vai ser a nossa jornada. Missão Terapeuta Especialista. Então, se você também está buscando isso, se você também deseja despertar isso, esse mês de abril nós estaremos aqui na Missão Terapeuta Especialista. Quem está comigo, hoje não deu tempo do chimarrão, quem está comigo aqui há mais tempo, sabe que as nossas lives vêm a partir do que vocês trazem, vêm das questões que vocês me trazem. Então, quanto mais vocês conseguirem me trazerem questões, dúvidas, perguntas, pode ser lá no direct, pode ser durante o dia, pode ser quando surgem as dúvidas, pode ser aqui, inclusive, porque aqui eu consigo trazer e perceber a energia na hora. E aí, esse despertar, esse descobrir, né? Qual será o meu nicho? Qual será a minha especialidade? Ontem eu fiz um podcast com uma médica especialista e coisas que nós conversamos. Ela fez a faculdade de medicina sem saber o que ela queria. Ela foi atender e ela ainda tinha dúvida. Foi depois de estar atendendo e vivendo na pele e estando lá no meio, né? Ela se tornou médica clínica geral e ela foi para os atendimentos, para posto de saúde, para hospital, e foi ali dentro, na experiência do dia a dia, que ela descobriu que ela iria fazer ginecologia. Então, se você tem dúvida, se você está na dúvida, da sua especialidade, vá para os atendimentos, vá percebendo qual o perfil dos clientes que vão chegar, o que mais vai surgir para você, o que mais você se sente confortável. E aí, quem colocou aqui, quem está comigo, quero que vocês me contem, se vocês têm clareza de quais as crenças estão impedindo vocês. A gente tem
Falei das crenças, já movimento a energia aqui. A gente tem algumas crenças que nos limitam, terapeutas. A gente tem algumas crenças que nos limitam. Nos limitam olhar para a área, talvez para a nossa especialidade. E temos muitas crenças de escassez, inclusive, dentro das terapias. Ah, Vanessa, mas eu sou próspera, abundante. Ah, Vanessa, mas eu não tenho pensamentos de escassez. Não estou falando sobre dinheiro. Estou falando sobre o seu nicho como terapeuta. Veri, bom dia, Paola. Agora que apareceu vocês para mim, hein? E isso faz com que Cláudia, Rosana... Olha só, agora atualizou. Talvez deu uma oscilada aqui. Talvez isso, gente, essas crenças de escassez e de limitação é que está impedindo você de se tornar uma especialista e de atender um público específico com clareza, com assertividade, com leveza. Quem tem clareza, quem tem ideia, quem sabe quais as crenças estão te limitando de você se tornar um especialista. Ou se você não sabe quais são as crenças, escreva aqui para mim. Eu não sei quais as crenças eu tenho. Ou se você tem crenças, coloca aqui. Escreve aqui se você não tem clareza. Vanessa, não sei quais as crenças me limitam. Eu não sei onde eu estou paralisada. Eu não sei onde eu estou me sabotando. Coloquem aqui pra mim. Quero mudar a cor aqui, que eu tô branquela, gente. Vamos ver. Acho que melhorou. Fiquei branquela com essa. Crença relacionada a questões familiares. Mas aí a questão familiar, Sheila, talvez é sobre você ser uma terapeuta ou talvez sobre o que você gostaria referente à saúde. Sobre você ser uma terapeuta, nós vamos ter muitas vezes carregando as crenças familiares, as crenças da sociedade, sobre nós nos tornarmos um terapeuta. Sobre sermos um terapeuta, vamos ter sempre muitas crenças. Vamos ter sempre muitas crenças, porque é uma escolha bem desafiadora, né? A gente se tornar um terapeuta, a gente atender pessoas, estar disponível e disposta, comprometida, não merecimento. Aí quando eu trago a especialidade, né? Vou trazer a especialidade aqui. Preciso estudar mais. Preciso fazer mais cursos. Ainda não sei o suficiente nessa área. Tem pessoas melhores do que eu. Quem pensa assim? Tem pessoas melhores do que eu. Eu ainda não sei o suficiente. Mas será que as pessoas irão me escolher? E se eu me especializar em um nicho na área das terapias e não ter clientes? E se eu me tornar especialista em algo que foi muito desafiador para mim, em uma área que eu passei muitas dificuldades, em uma área que eu tive que me redescobrir, vão me julgar. É sobre isso. Quem mais tem crenças como essas? Porque quando eu tenho uma crença que me bloqueia, uma crença limitante, e eu fico alimentando ela igual um bichinho de estimação, eu vou criando situações e pessoas para fortalecer essa crença.
eu vou criando clientes, me desafiando, eu vou criar situações na minha vida naquela área para me invalidar, para me sabotar. Olha aí a Vere. A diferença é que a experiência de vida que você teve, o caminho que você percorreu, o que você teve que buscar, o que você teve que aprender para mudar, para se transformar, para entender, é essa área. Ninguém passou, ninguém viveu. A primeira coisa que você precisa reconhecer, terapeuta, que a vida que você viveu, a vida que você está passando, a experiência de vida que você tem é somente sua. Não existe nenhuma outra pessoa, nenhum outro terapeuta que viveu o que você viveu. Vamos falar sobre algo bem específico, né? Sobre nos tornarmos, por exemplo, passei por um relacionamento abusivo, tóxico. Muitas mulheres passam por isso, mas o que você viveu, a sua experiência, a sua vida, foi só você que viveu. A sua experiência, foi só você que passou. As pessoas com quem você convive, a forma que você olha, como você reagiu, o que você fez para sair desse lugar, foi só você que passou. Então essas crenças que estão te sabotando e te invalidando precisam ser reprogramadas, precisam ser desbloqueadas. Essas crenças que te impedem de meter a cara, de falar sobre, de se posicionar em uma área específica dentro das terapias. É o que vai ser a mudança, é o que vai trazer realmente pessoas, é o que realmente vai encher a sua agenda, é o que verdadeiramente vai fazer sentido, vibrar seu coração, fazer seus olhinhos brilharem, fazer você ir buscar todos os dias mais. É o que vai te dar a razão para atender mais e mais pessoas. É você entender onde eu posso me tornar um especialista. Então essas crenças precisam ser reprogramadas. A crença do não merecimento, a crença da rejeição, não vão me escolher, não vão vir fazer terapia comigo. Eu não vou ser boa o suficiente. Eu tenho que atender todo mundo e dizer que eu sei, que eu sou especialista em tudo. Que a minha terapia pode ajudar qualquer pessoa. Eu tenho que abraçar todos e salvar todos. Essas crenças te fazem mediano. Fazem você se tornar um terapeuta medíocre. A média. Só mais um terapeuta por aí. Me conta aqui, quem deseja ser um terapeuta mediano? Só mais um terapeuta. Tenho certeza que você não deseja se tornar só mais um. Só mais um que fala com mulheres, só mais uma terapeuta que atende todo mundo, só mais uma terapeuta que cada dia da semana vai lá e procura um videozinho diferente, uma área diferente. Isso aqui pode chamar a atenção do meu cliente. Sai, eu falo assim, né? Sai igual uma galinha, ciscando em todos os terreiros. Enquanto você cisca em vários terreiros, você nunca enche a barriga. Você nunca terá uma agenda próspera. Não é uma agenda cheia, é uma agenda próspera. Porque vamos falar bem a verdade. Quando eu vou num médico especialista, eu não pergunto e não fico medindo quanto custa a consulta. Porque ele é especialista, ele vai resolver o meu problema. Agora, se eu vou num clínico geral, eu já quero preço baixo.
Eu já quero um valor acessível. Agora, se eu vou num especialista que não atende por nenhum plano e ele é um especialista em determinada área, eu dou um jeito e eu pago o preço que tiver que pagar pela consulta dele. É ou não é, gente? Coloca aqui pra mim se eu não estou certa. É assim ou não é? Quando eu tive e desenvolvi uma doença autoimune, até ontem falei sobre isso, eu tinha uma das minhas médicas que é uma imunologista celular. Ela não atendia por plano de saúde. A consulta dela era bem cara. Era difícil de conseguir horário. Mas eu paguei o preço, porque ela era especialista e ela ia poder resolver o meu problema. Ela ia me trazer respostas que ninguém havia me dado antes. Então, olha só, terapeuta, se você se tornar um especialista, onde as pessoas não vão perguntar e medir o quanto elas vão pagar pelo seu atendimento, você precisa encher a agenda? Ou você só precisa cobrar o valor que você acha que vale a sua sessão? E você vai poder atender menos pessoas, ter mais tempo, prosperar ainda mais e estar direcionada para atender as pessoas certas naquilo que você se tornar. É ou não é assim que funciona, gente? Quem tá aqui comigo me responde. É ou não é dessa forma que funciona? Todo esse mês de abril, eu vou dedicar ele à missão terapeuta especialista. Então, eu estarei com vocês durante o mês de abril. Não sei se todos os dias, mas vou sempre divulgar as lives. Se vocês me acompanharem, os stories, vai ter todos os dias nos stories questões sobre a missão terapeuta especialista. A missão terapeuta especialista faz com que a gente desenvolva, descubra. Ó, Jennifer, estava na estrada e estava aqui ouvindo. Porque com certeza ela vem buscando isso. E se fizer sentido para vocês, venham para os meus stories todos os dias, busquem lá o meu perfil todos os dias, tá? E isso vai despertar em você qual é a sua especialidade. Nós entramos nessa missão juntos. Eu vou trazer desafio para vocês. Eu vou trazer aqui convidados para falar sobre isso. Bom dia, Ivana maravilhosa. Mais do que convidada para fazer uma live para a gente falar sobre comunicação dos terapeutas. Ivana, pronto. Adoro fazer desafio ao vivo. Fazer uma live aqui, a Ivana é especialista em comunicação. Como um especialista em determinada área dentro das terapias vai se comunicar. Porque quando você se tornar, Vera, seja muito bem-vinda, se tornar um especialista em uma área, você terá os clientes certos. Você não precisa encher a agenda, você terá uma agenda próspera e abundante. Porque eu não vou medir quanto custa uma consulta se eu vou num especialista que vai resolver o meu problema. Quando a gente vai em um especialista que ele vai resolver o meu problema, o meu desafio, eu pago o preço que for. Então, se você se torna especialista, o seu preço vai subir, porque o seu valor vai ser outro. Então, a missão terapeuta especialista do mês de abril veio para que a gente possa juntos descobrir e despertar o especialista que tem em você, terapeuta. E esse especialista vai realmente transformar vidas. Então, essas crenças que eu falei até aqui,
A crença que eu não sei o suficiente. A crença de que tem gente que sabe mais do que eu. A crença que aí eu vou ter que atender somente algumas pessoas, não posso atender todo mundo. Vai diminuir o meu número de clientes. Não, vai aumentar. Porque está escasso especialista em áreas determinadas. Existem pessoas genéricas, terapeutas genéricos, médicos genéricos, que querem fazer tudo, abraçar o mundo. A gente precisa se tornar especialista em uma área somente. E se tornando especialista de uma área somente, a gente consegue, inclusive, contribuir com os outros terapeutas, nossos colegas, amigos, parceiros. Porque quando eu me torno especialista, as pessoas vão dizer: você tem alguns medos e bloqueios que só a Vanessa pode te ajudar. Você tem dificuldade com comunicação que só a Ivana pode te ajudar. São pessoas que se tornam especialistas. E essa minha missão que eu despertei esse mês de abril, que virou uma chave aí, começando o mês, eu disse: uau, eu preciso trazer isso para os terapeutas do meu ecossistema, para os terapeutas que convivem comigo, para os terapeutas que estão aí buscando formação, enchendo as paredes de certificados e achando que é com mais um certificado, com mais um curso, que você vai se tornar especialista. Não, é desenvolvendo o que está aí, é olhando para a sua jornada. Quais foram os seus maiores desafios? Qual a área você teve que buscar com intensidade? Qual é a área da sua vida que você teve que mudar para chegar onde você está hoje? Qual a área das terapias fez você mudar a sua vida? Talvez essa seja a sua especialidade. Então hoje e essa semana vamos falar sobre as crenças. Ontem a gente teve aí um especialista que contou um pouquinho a jornada dele. Onde ele foi buscar? Quais as dúvidas? Se você não assistiu, volta para assistir a live de ontem. A live de ontem foi muito especial. Com um especialista que quem é aqui da nossa região sabe qual é a autoridade que ele tem. E é um parceiro de muitos momentos, eventos e trocas de experiências. Então essa semana vai ser... E esse mês todo a gente vai estar aí juntos na missão terapeuta especialista. Se você tem dúvidas, se você tem crenças, quais as crenças estão te paralisando? Preciso estudar mais, preciso saber mais. Está na comparação com outros terapeutas. O quanto você fica se comparando com outros terapeutas. Aí você olha aquele perfil do Instagram perfeito. Libera aí as comparações, gente. As comparações pesam aqui, hein? Aí você fica lá olhando aquele Instagram com a agenda cheia. Você fica lá olhando que nem tudo que tá aqui no digital é real, né? Porque aqui a gente cria muita coisa, a gente faz de conta, a gente brinca de faz de conta, mas a vida real muitas vezes não é isso. Por isso que eu venho aqui, ó, cara inchada, como às vezes como eu acordo, já fizemos live aqui até de pijama, né? Nos nossos 120 dias de live, teve live de pijama, teve live na estrada, teve live no carro, teve live em todos os lugares. Porque eu realmente trago para vocês aquilo que eu vivo hoje como terapeuta, os desafios que eu passo muitas vezes, os corre-corre do dia a dia. Então, faça um diário. Vamos combinar? Diário do terapeuta especialista. Olha aí, ó. Vamos lá. Vou até anotar aqui pra gente fazer junto. Vou trazer isso pros stories, tá? Diário do terapeuta. Por quê? Porque a gente vai anotar as crenças, as comparações, aquilo que está me paralisando. Aquele monte de curso que você tá aí comprando. Aquilo que você acha, não, vou buscar
outra terapia totalmente diferente dessas que eu tô atuando, porque isso aqui não está funcionando. Porque eu preciso mais. E aí você não foca em uma especialidade. Então o diário do terapeuta vai ser um lugar onde você vai escrever os seus desafios, as suas limitações, as suas crenças. E juntos a gente vai desbloqueando tudo isso. Então eu vou trazer a consciência, tá? E aí, olha só, durante a semana a gente vai cutucar as crenças, as limitações, aquilo que eu posso fazer. E na sexta-feira e nos finais de semana eu vou ir trazendo o que vocês podem se trabalhar. Então a gente vai movimentar o Instagram, as lives, os grupos durante a semana e depois a gente vai olhar como resolve isso. Então eu vou trazer para vocês o despertar, a missão de você se tornar um terapeuta especialista, tá? A gente vai ter aí algumas aulas especiais para isso. Algumas aulas especiais para isso, para que a gente possa desbloquear. Fez sentido para vocês? Quem assistir a gravação dessa live, quem vir para a gravação, que eu tenho aí muitas terapeutas que vêm assistindo a gravação e depois me chamam, deixa um comentário, tá? Escreve aqui, qual a sua maior crença? Qual a sua maior crença que você não pode se tornar um especialista? Que está te impedindo de se tornar um especialista? Qual a sua maior crença? Deixa para mim aqui. Porque é essa nossa missão que a gente vai desenvolver durante todo esse mês de abril vai com certeza mudar o rumo do seu negócio com terapias. Todo esse mês de abril, onde eu vou trabalhar com você essa missão do terapeuta especialista em algo. Ó, Geliane, seja bem-vinda. Inclusive, Geliane, desafio, tá? Se tá aí ainda, já tô lançando o desafio, já vou anotar aqui, ó. A Ivana já aceitou. E a Geliane é especialista. Ela é especialista em uma área específica. Ela é especialista em uma área específica dentro das terapias. Como a gente pode desenvolver isso? Como a gente pode desenvolver isso? Como ela chegou nisso? Qual foi o caminho percorrido para ela desenvolver essa especialidade? Desafio, vou trazer vários especialistas esse mês aqui nas lives compartilhadas para que a gente possa despertar em você, terapeuta. Despertar em você uma especialidade. Uma especialidade. E como se tornar um especialista? Missão terapeuta especialista, é a nossa missão desse mês. Então vão aí acompanhando os grupos. Quem não está em nenhum grupo, aproveita porque eu vou tirar do meu perfil os links que estão ali e vou deixar, vai entrar um link apenas. Então entra lá, ou no grupo da mesa terapêutica, que eu vou dar uma modificada naquele grupo esse mês, tá? Ou então lá no Poder das Perguntas. Nesses dois grupos, são os dois grupos que eu estou aí compartilhando a missão terapeuta especialista, tá? Nesses dois grupos vão ser os dois grupos em que eu vou movimentar a missão terapeuta especialista. Então, se você deseja me acompanhar esse mês, desbloquear suas crenças a respeito disso, entra lá nos grupos, acompanha aquilo que eu estou entregando nos stories, vai vir muito conteúdo aí no perfil também. Então, todas as lives a gente vai trabalhar a missão terapeuta especialista. Como encontrar isso? E hoje eu falei sobre as crenças. Quem tá entrando aqui, volta para assistir e entender quais são as crenças que te limitam. E vem comigo durante essa semana. No final de semana, a gente vai
né, na sexta pro sábado ali, a gente geralmente vai trabalhar esse desbloqueio. Então, toda semana vai ter um tema, um assunto, algo para se trabalhar dentro da nossa missão. Essa semana, você vai pegar uma agenda, um diário, um bloquinho de nota no celular. E toda vez que você pensar, uau, isso é uma crença que eu tenho sobre me tornar especialista, e você vai anotar. Na live de sexta, a gente vai desbloquear essas crenças. Eu vou fazer uma reprogramação mental para desprogramar essas crenças que você tem. Então, anota aí. Minhas crenças são: não sou boa o suficiente, preciso estudar mais. Tem terapeutas melhores do que eu. Eu estou me comparando à comparação. Eu preciso fazer mais, eu preciso atender todos, senão eu vou estar... não vou estar na minha missão terapeuta. Anota as crenças que você tem. E sexta a gente faz reprogramação. Sexta a gente vai reprogramar essas crenças. Eu vou fazer um exercício de reprogramação com vocês. Então, vai anotando durante a semana. Vem aqui comigo com as lives pra gente falar sobre isso. E aí a gente vai fazendo esse movimento juntos. Combinado, gente? Então, quem chegou agora, volta para assistir. Quem ainda está aqui nas gravações e quem está aqui comigo, deixa um comentário. Qual é a sua maior crença? Qual é a sua maior crença que te impede de se tornar um especialista? Um terapeuta especialista em um nicho apenas. Sou especialista em relacionamentos. Sou especialista em crianças. Sou especialista em ansiedade. Sou especialista nos medos. No que você vai se tornar um especialista? Com idosos, com área financeira. Em que área você vai se tornar um especialista dentro das terapias? É a nossa missão do mês de abril. Gente, façam uma terça-feira incrível. Anotem as crenças de vocês e acompanhem o conteúdo que eu venho entregando para vocês. Gratidão e um ótimo dia para vocês. Amanhã tem live, tá? Amanhã tem live. Então fiquem atentos aí nos stories. Qual vai ser o nosso desafio da manhã? O que a gente vai falar amanhã? Tá bom? Ótimo dia.